Então, o paciente chega ao consultório com uma síndrome depressiva, com tristeza, choro fácil, perda de prazer, entre outros sintomas. Como é que a gente vai saber se esse paciente ele tem transtorno depressivo maior ou se é transtorno bipolar? No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas questões que são imprescindíveis de serem investigadas nesses nossos pacientes. Meu nome é Danilo Borges, eu sou médico psiquiatra e hoje eu vou falar sobre esse tema. A gente sabe que muitos pacientes chegam ao nosso consultório num quadro de tristeza, choro fácil, perda de prazer em coisas, alterações de sono, alteração de apetite. E aí, muitos profissionais já falam, é depressão, é transtorno depressivo maior. Mas a gente deve estar consciente de que um diagnóstico diferencial que é extremamente importante aqui é o transtorno bipolar. Por que, Danilo? Porque o transtorno bipolar, o paciente, quando procura um profissional da saúde mental, ele muitas vezes está num episódio depressivo. E se eu olho somente os sintomas depressivos, uma pessoa com transtorno depressivo maior, ela pode apresentar as mesmas características, ou seja, os mesmos sintomas de um paciente com transtorno bipolar, só que nesse momento ele está num episódio depressivo. E como é que a gente faz para diferenciar então se esse paciente tem o que a gente chama de depressão, né? O nome correto, transtorno depressivo maior, ou se esse paciente tem transtorno bipolar e está agora numa fase depressiva? Lógico, a gente deve investigar, perguntar para esse paciente sobre episódios prévios do que a gente chama de mania ou hipomania. Ou seja, episódios em que o paciente teve um aumento de energia, querendo fazer várias coisas, com vários planos, sensação de que o pensamento estava mais acelerado na cabeça, sensação de que muitas vezes ele tinha uma capacidade além do normal, um prejuízo naquelas atitudes que são impulsivas, não ter um freio muito para pensar nas consequências, e aí se envolve com gastos excessivos, uma promiscuidade sexual, começa a fazer dívidas em excesso, uso de álcool, drogas, direção imprudente. Então são vários sintomas aqui que a gente pode observar nesse episódio de mania ou hipomania. A mania seria isso tudo muito mais intenso, mais florido, enquanto que a hipomania pode inclusive passar despercebido por familiares e por outras pessoas. Pode passar. Então, Danilo, como é que eu vou fazer se o paciente às vezes não me relatar isso? Então, às vezes, o que acontece? O paciente chega ao nosso consultório e aí a gente vê que ele está num episódio depressivo. E a gente pergunta para ele se em algum momento ele apresentou esses períodos de aumento de energia e ele nega completamente. Ou não se lembra, ou às vezes realmente não quer falar sobre isso. Se ele nega e o profissional fala tá tudo bem, o diagnóstico vai ser transtorno depressivo maior. Mas acontece que se for errado esse diagnóstico, o tratamento, principalmente o medicamentoso, muda bastante. Só para se ter uma ideia, se eu entro com um tratamento, um antidepressivo para um paciente que tem transtorno bipolar, eu pioro o que a gente chama de prognóstico, ou seja, eu pioro a evolução daquela doença. E então, como é que a gente deve fazer? Quais são aqueles dois pontos que eu falei no início do vídeo para a gente investigar? O primeiro ponto é história familiar. A gente deve perguntar na nossa anamnese, na nossa consulta, se o nosso paciente tem algum familiar que teve diagnóstico de transtorno bipolar. Às vezes, a pergunta dessa forma, o paciente fala que não, mas aí é importante a gente perguntar sobre: alguém já ficou internado na sua família? Alguém já morreu por suicídio? Alguém já ficou, entre aspas, louco, sumiu no mundo? Então, são perguntas que a gente deve fazer para o nosso paciente, porque às vezes desperta, fala: ah, alguém na minha família, meu tio, já se internou nesse quadro. Ou ainda, minha mãe toma carbonato de lítio. Poxa, carbonato de lítio é um remédio clássico para transtorno bipolar. Então, essa questão da investigação familiar, ela é extremamente importante. E por que é importante? Porque se a gente observa pacientes que têm algum familiar, principalmente familiar de primeiro grau, que tem transtorno bipolar, aquele nosso paciente que tem esse familiar com transtorno bipolar, ele tem um risco cerca de 10 vezes maior do que a população geral
de também ter esse diagnóstico de transtorno bipolar. Transtorno bipolar tem uma heredabilidade importante. Então esse é o primeiro ponto. Não deixe de perguntar sobre história familiar, algum adoecer psiquiátrico, principalmente um transtorno bipolar, na família desse nosso paciente. E o segundo ponto que é extremamente importante. Como eu disse, o nosso paciente, ele muitas vezes não lembra sobre esses períodos de mania ou hipomania. Às vezes esses períodos o paciente se sente muito bem, então para ele está tudo bem, tá? É ótimo na verdade. Agora, você deve pedir para que venha um familiar, alguém próximo desse nosso paciente, que saiba, que tenha um convívio com ele e que a gente vai perguntar. Se em algum momento, você vai perguntar para essa pessoa próxima, se em algum momento o nosso paciente, a pessoa que está ali na nossa frente, em algum momento ele teve esses períodos em que esteve com aumento de energia, dormindo menos que o normal, falando mais acelerado, com esses atos muitas vezes impulsivos, com risco de ter consequências dolorosas, como um álcool excesso, bebendo álcool em excesso, ou usando algum tipo de droga em excesso, ou querendo sair demais, ou dirigindo de uma forma imprudente, períodos ali que durassem alguns dias. Porque aí sim, com essas duas investigações, esses são fatores importantes que podem dar uma ajudada bastante na hora de a gente fechar um diagnóstico, ou pelo menos ser mais assertivo na nossa hipótese diagnóstica. Se você não faz isso, se você não investiga dessa forma, seu paciente tem um grande risco de receber um diagnóstico equivocado e, consequentemente, um tratamento inadequado e, consequentemente, uma piora na sua qualidade de vida e a evolução ao longo do tempo. Agora, você sabe quais são esses dois fatores que você deve investigar em todo paciente que chega num quadro de depressão. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um joinha e ativar o sininho de notificações, porque assim você me ajuda e me motiva a produzir cada vez mais vídeos. Um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.